Pessoal, faça um excelente dia, uma excelente semana para você. Eu venho aqui nesse momento, primeiramente, cumprimentá-las e hoje a gente começa, essa semana a gente já começa com uma metáfora muito poderosa, mas antes de compartilhar essa metáfora com você, eu quero pedir para que você compartilhe esta live. Pega o aviãozinho aqui embaixo, compartilha com o maior número de pessoas nesse momento, que em instantes eu vou começar uma metáfora aqui muito poderosa, muito transformadora. Opa! Uma metáfora que realmente pode fazer toda a diferença aí para o seu dia. Faça um excelente dia! Olá, Lucilene! Faça um maravilhoso dia! E você pode fazer, né? Às vezes, as grandes questões, eu vou comentar essa metáfora, vai calhar muito com o que eu vou falar aqui agora. Essa decisão de fazer ou não fazer, ela tem total relação com o nosso emocional. Às vezes nós não estamos fazendo algo, nós não estamos realizando algo justamente porque estamos ocupando a nossa mente, né? Na verdade, preocupando a nossa mente. E como nós somos seres psicossociais, emocionais também, nós muitas vezes nos deixamos completamente conduzir de uma forma reativa por uma determinada emoção e não necessariamente uma emoção que é positiva. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente nota isso, a gente observa isso, então a gente pode tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão mais aperfeiçoada. Então vamos lá, sem mais delongas eu vou comentar sobre essa metáfora aqui com você. Em 1918, portanto, essa metáfora é uma história verídica. Em 1918, um rebocador, são pequenos barcos que auxiliam grandes barcos, grandes navios no caso, a fazerem manobras num determinado porto. E nesse caso, lá no rio Niágara, um famoso rio, Niágara. E esse rebocador, ele estava, claro, fazendo o papel dele de puxar um saveiro, né, uma embarcação muito forte, muito pesada. E acontece que durante o momento em que esse rebocador estava fazendo essa travessia com esse grande barco, essa grande embarcação, acontece que o cabo de reboque rompeu lá. E aí acontece o inesperado, ou aquilo que as pessoas imaginariam que seriam o maior, seria um desastre. O que acontece? Eu vou trazer uma lembrança para você. Você lembra de um desenho há muito tempo atrás, ou não muito tempo assim, um desenho do Pica-Pau, aonde havia ali as cataratas do Niágara, né? Aonde o pessoal descia a catarata de barril e havia alguns personagens com algumas capas amarelas e toda vez que passava um barril com um tripulante dentro, aí eles levantavam a mão gritando, ei! Pois é. Quando se fala das cataratas do Niágara, as pessoas já sabem do que se trata, elas já se lembram do que se trata. E no momento em que o rebocador perdeu completamente o contato com essa grande embarcação, essa embarcação ela ficou à deriva e ela começou a ir em direção à catarata, ou seja, já imaginava-se que aquela embarcação ia descer
esse abismo, né, diretamente. E claro, o que a gente imagina que acontecesse se essa embarcação desse as cataratas, consequentemente ela ia ficar completamente destroçada. Dentro dessa embarcação haviam dois tripulantes que no momento em que viram que o rebocador perdeu completamente o contato e que já não estava mais rebocando aquela embarcação, eles ficaram apavorados. Então, naquele momento, eles sabiam, dentro da imaginação deles, eles começaram a imaginar que a embarcação iria justamente descer as cataratas do Niágara e que iria destroçar e arrebentar tudo, ia quebrar tudo, eles iam morrer. Essa era a sensação que eles tinham naquele momento. Mas algo inusitado aconteceu. Aquela embarcação começou a ficar totalmente à deriva e estava bem próximo, realmente, bem próximo ali do abismo das cataratas, né? Só que algo aconteceu. A embarcação ela ficou completamente travada em meio às pedras. E aí passou a noite inteira, os tripulantes passaram a noite inteira, né, naquele terror. Imagina o terror que esses homens passaram. E não havia ninguém naquele momento para resgatá-los, para simplesmente salvá-los daquela situação. Pois é. Passou-se ali, então, a noite toda e aqueles dois homens aterrorizados, ansiosos, por não saber o que iria acontecer, ou pelo menos imaginando o que haveria de acontecer. No dia seguinte, uma embarcação de salvamento conseguiu chegar até eles e resgatar aqueles dois homens de lá daquela embarcação. Agora eu quero comentar uma outra coisa curiosa com vocês. Eu havia falado aqui que esse acontecimento foi em 1918, exatamente isso. Você sabia que essa embarcação está lá, encalhada no meio das pedras até o dia de hoje? Pois é. Então significa que toda a preocupação, o desespero daqueles dois tripulantes não aconteceu. Exatamente aquilo que eles estavam transtornados, o pavor que eles passaram, quer dizer, tudo que eles imaginaram acabou não acontecendo. Todo o desastre que passou na mente daqueles dois homens não aconteceu. O perigo, sim, era iminente. O perigo estava ali, bem diante dos olhos deles. Mas as rochas que estavam à beira do abismo, ali nas cataratas do Niágara, seguraram aquela embarcação. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que te faz ficar extremamente preocupado, nem tudo que te faz pensar que os piores acontecimentos venham a acontecer, acabam acontecendo. E muitas vezes a gente acaba entrando em estados de ansiedade, de verdade, à toa. Sabe por quê? Porque nem tudo aquilo que nós ocupamos ou preocupamos a nossa mente realmente acontece. Como eu falei aqui, se você fizer uma breve pesquisa, você vai encontrar lá essa embarcação que ficou encalhada em 1918 até os dias de hoje. E muitas vezes é exatamente assim que acontece. A gente ocupa a nossa mente ou preocupa a nossa mente antecipadamente. A gente cogita de que várias coisas vão acontecer em nossas vidas. Nós começamos a confabular e nós começamos a contar uma história para nós mesmos e começamos a aterrorizar a nossa própria vida
com falas, com falácias, com discursos, com contos e muitas vezes exatamente aquilo que, por mais que a gente ficou contando e por mais que a gente ficou falando, exatamente aquilo não aconteceu. Então, pare para pensar. Quantas foram as vezes que você trouxe para você mesmo diversos discursos, diversas falas, diversos pensamentos e que não ocorreram daquela forma, não aconteceram daquela forma. E você acabou contraindo para si uma sensação de pavor, desespero, pânico até mesmo, sem que verdadeiramente aquilo fosse um fato. O fato do navio ter se desvencilhado do rebocador, isso aconteceu. O fato do navio ter ido em direção, esse saveiro ter ido em direção às cataratas, isso aconteceu. Mas também o fato dele ficar preso, encalhado no meio das pedras, isso também aconteceu. O que não aconteceu foi exatamente aquilo que aqueles homens estavam cogitando. O pior cenário. Por que eles não cogitaram o cenário de que eles seriam salvos? De que eles sairiam daquela situação? Como aconteceu? Eles saíram daquela situação. Saíram daquele momento de pavor e desespero. Muitas vezes o que nós precisamos é começar a exercer domínio sobre as nossas emoções. Sabe para quê? Para que nós possamos ter dias melhores e mesmo quando um momento complicado surgir, nós tenhamos paz. É o que nós precisamos. O que nós precisamos muitas vezes até mesmo é de paciência. Tomar decisões de uma forma paciente, de uma forma centrada, de uma forma coesa com aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos sim munir a nossa mente com possibilidades, com esperança, com expectativa boa e não mais simplesmente alimentar com expectativas negativas, destrutivas e que só nos fazem mal. Então quero convidar você a perceber isso, que da mesma forma que aquele navio ficou preso nas pedras, né? Aquela embarcação ficou presa nas pedras, isso também pode estar ocorrendo nos dias de hoje com relação à sua vida. Quantas e quantas coisas você antecipou de uma forma desnecessária. Então, a preocupação é você acabar ocupando a sua mente com algo que não necessariamente vai ocorrer ou acontecer, e isso está desencadeando uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade demasiada para você, e isso está te fazendo mal. Então, quero convidar você a analisar isso, a observar isso, a perceber isso. Tadeu, e qual seria a forma de lidar com as questões de preocupação? Muito bem. Muitas vezes o fato de estar havendo uma preocupação significa que você está ocupando a sua mente com algo que não necessariamente vai resolver, né? Agora, se você simplesmente se mantiver ocupado com um plano, com uma alternativa, com uma execução acertada, com toda certeza você estará amenizando a sensação até mesmo de ansiedade. E podemos assim dizer, consequentemente, você está amenizando uma sensação até de pânico, de desespero. Então, quero convidar você a fazer isso. Faça isso por você hoje. Com relação a determinado desafio que você está tendo, qual vai ser a atitude, a ação que você tomará no dia de hoje com relação a determinados acontecimentos em sua vida? Qual será a reação que você vai ter com relação a estes fatos, né?
Qual é a nova solução que você vai trazer para você mesmo com relação àquilo que você está percebendo? Está numa situação de aparente perigo? Qual vai ser a ação que você vai tomar? Qual vai ser o comprometimento com você mesmo e tomar uma decisão acertada para simplesmente sair do momento de perigo? O que você vai fazer com relação a isso? Não basta simplesmente desesperar, não basta simplesmente preocupar, não basta simplesmente deixar levar pelo desespero ou, como havia afirmado agora, pela preocupação. Então, o que você vai fazer com relação a isso? E isso é autorresponsabilidade, é trazer para si esse momento e começar a pensar, usar essa caixa craniana poderosa que você tem e começar a pensar nas melhores alternativas, porque as melhores alternativas sempre surgem, tá bom? Que você faça no dia de hoje um espetacular dia, uma espetacular semana. Eu vou deixar esta história verídica aqui para você acompanhar, para você ler e até compartilhar com seus amigos, tá bom? Porque talvez alguém está sofrendo por antecipação, sofrendo antecipadamente, sem que necessariamente isto seja um fato, tá certo? Então, faça um maravilhoso dia, que você possa executar as melhores alternativas no dia de hoje, porque com toda certeza estas melhores alternativas virão, porque você está fazendo acontecer. Um forte abraço, nos vemos no